Fala galera do Movecast, tudo bem? Estamos aqui hoje com a Jennifer Chen. Ela é CEO da JC Capital. Vamos conhecer um pouco mais de sua carreira e a visão dela sobre investimentos aqui no Brasil. Tudo bem, Jennifer? Oi, tudo ótimo, Rodrigo. Bem. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e espero poder colaborar. O prazer é nosso. Obrigadão por aceitar esse convite. Quando a gente recebeu a indicação para mandar esse convite para ti, eu fiquei muito feliz porque você representa um segmento, uma parte super importante dentro do empreendedorismo, né? Normalmente a gente tem as boas ideias, nós temos pessoas talentosas, mas às vezes a gente não tem aquele investimento necessário para poder tornar aquela ideia, aquele sonho realidade. E pelo que eu entendi, é nisso que sua carreira tá focada agora, é isso? Sim. Qual que é a missão da JC Capital? Conectar projetos com investidores. Então, projetos do agronegócio, tecnologia, mercado imobiliário, turismo. Então, eu faço um diagnóstico dessa empresa, o que eles realmente estão procurando e vou conectar com as instituições financeiras. Esse processo, como normalmente ele se dá? Ele é através de um processo de seleção, onde empresas se apresentam para ti, ou você tem hunters que buscam essas iniciativas? Quais são os gatilhos para as pessoas chegarem à JC Capital? Nós já estamos no mercado há 6 anos, então é orgânico. É pelo LinkedIn, geralmente é por indicação. Então o cliente deu certo com o cliente, ele fala, você tem que procurar a Jennifer que ela vai trazer essa solução financeira para você. Certo. Eu estava preparando para a gente bater um papo e, obviamente, né, eu gosto muito de olhar para trás para ver qual é a história do convidado, né? E fico sempre imaginando quais são aqueles momentos de vida que trouxeram até os dias atuais. Olhando para a sua história em vários tinha podcast, tinha parte de artigos, matérias, né? Que você começou na moda. Sim. Como que foi essa transição? Como foi essa jornada? E que momentos que você enxerga hoje e fala assim, nossa, esse momento foi decisivo, não entendi naquela hora, mas que hoje ele faz total sentido. Bom, eu comecei muito cedo, eu comecei com 13 anos, sempre fui muito alta, aí me chamaram para ser modelo. Trabalhei 10 anos como modelo, depois fui morar nos Estados Unidos, fiz faculdade em Lee University, em Boca Raton, de administração de empresas com gerenciamento em moda. Me formei e voltei a morar no Brasil. Quando eu voltei a morar aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar com moda, abri uma loja de roupa feminina, fui convidada para abrir minha loja no shopping Cidade Jardim, e eu descobri como é difícil ser empreendedora aqui no Brasil. Quantos desafios, quanta resiliência você tem que ter para empreender neste país, que eu falo que esse país realmente, eu falo que nos Estados Unidos todo mundo, assim, os empresários lá de fora, tudo vai dar certo, aqui tudo vai dar errado para os empresários brasileiros. Quando eu fechei minha loja, eu fui trabalhar numa empresa que faz o que eu faço hoje, Ok. que é conectar projetos com investidores. E como eu tinha um network muito grande e fui descobrir como o network é valioso, que é muito valioso, então assim, explorem realmente network é uma dica, tenta ter network, conheça pessoas, porque você sempre tem alguma sinergia ou de algum projeto. Só que eu fiquei trabalhando nessa empresa 1 ano e meio e ele demorava para entregar o que ele prometia. Daí eu falei, sabe de uma coisa? Eu também, do outro lado, eu tenho os clientes, mas eu também tenho instituições financeiras que eu conheço. Então, bancos, fundos, gestoras, investidores pessoa física. Por que eu não fazer isso, começo, meio e fim de todas as operações? Entendi. E foi aí que eu abri a JC Capital. Você detectou que tinha um fluxo de valor importante. Você entendeu que aquilo de fato era uma necessidade, até porque você tinha sentido a dor, muito, né? Acho muito. Que eu também sou um empreendedor, eu comento que às vezes o pessoal me pergunta, né? Pô, eu vou empreender, você tem alguma dica? Eu tenho, não faça isso. Você tem que estar tem muita coragem, extremamente certo. Sim. e muito certo daquilo que você quer para empreender, Sim. porque não é nada fácil, você vai ter uma série de obstáculos. Vai cair, vai levantar, vai cair, Aí vai levantar. Você empreendeu. Aí eu vi uma frase muito legal que eu vi no artigo, você colocou assim, né? Por circunstâncias da vida, fechei minha loja e tive que me reinventar. Sim. Esse momento da reinvenção é exatamente esse momento exatamente que você quando eu fui trabalhar isso, da moda para o mercado financeiro e levando clientes para essa empresa. Então eu tinha muitos clientes e o meu papel era levar esses clientes para essa empresa. Só que eu também não... Assim, o meu network é muito valioso, então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Sim. Quando eu comecei a levar, ele não começou a entregar o que ele tinha prometido, eu falei, não. Aí começa a sua reputação. Eu não posso fazer isso. Mas eu falei, eu acho que eu posso. Que eu prefiro ter poucos clientes e bons clientes
E eu fazia, até hoje, eu falo que cada cliente, assim, é um filho, porque eu acompanho do começo, meio e fim. É uma empresa boutique, eu falo que eu gosto desse projeto, assim, eu tenho vários clientes, mas eu acompanho todos para dar realmente segurança, transparência para os clientes. Porque quando você trabalha com investimentos, quando você trabalha com dinheiro, é um assunto muito delicado e você Sim. tem que ter muito cuidado. Então, quando o cliente me procura, ele abre todo o balanço financeiro dele, o que ele está procurando. Então, eu tenho muito cuidado para levar as informações com segurança para as instituições. Porque tem uma história por trás ali daquele empreendimento, sim, são pessoas... Sim, é um grupo econômico, sócios... Nem sempre são somente facilidades, e aí você consegue utilizar essa sua visão e fazer essa conexão com esses investidores que estão em busca, imagina oportunidades aí para alavancar seus investimentos. Eu falo assim, tem muito dinheiro bom no mercado, o que falta são bons projetos. Tem muita fumaça, tem muito projeto que não para em pé. Essa era uma temática que eu tenho alguns colegas que trabalham com investimentos, nessa questão, né, de venture capital e tudo mais, e eles sempre me falavam, teve há uns 4 anos atrás, um deles falou assim, Rodrigo, você não vai acreditar. Ele trabalha num banco muito grande, né? Ele falou, você não vai acreditar, eu tenho mais de 1 bilhão autorizado para investimentos, mas aí eles têm parceiros para fazer essa captação. Sim. E ele falou assim, ó, a gente não consegue qualificar para fazer essa tomada de dinheiro. Eu falei, não é possível. É verdade. Ou seja, esse cenário existe ainda? Nossa, é o que mais existe. Tinha uma reunião no governo de São Paulo com a Creditur, e ele fala assim, Jennifer, aparece assim 20 projetos por dia. Eles não param em pé. Eu resolvi fazer um hotel. Mas já trabalhou com hotel? Não, nunca. Mas resolveu fazer um hotel, assim, teve essa ideia. Então, assim, tem que ter um histórico, né, no mercado, case de sucesso, garantias para fazer essa captação. Então, esse due diligence, quem faz, eu faço esse due diligence. E é através dessa due diligence que você começa a dar uma nota, um score para esses projetos? O rating deles. Então, assim, eu começo, antes de levar para o investidor, essa pré-análise eu faço toda dentro essa estruturação dentro de casa. Então, eu sento com o cliente, vamos supor uma imobiliária. O que você já construiu? Jennifer, 20 prédios comerciais, geralmente com capital próprio, ou family and friends, que eles pegam. Sim. E aí, Jennifer, eu estou no momento que eu tenho áreas, só que eu estou sem capital. Então, eu preciso agora. Então, ele tem histórico. Ele tem o que dá em garantia. É muito mais fácil. E o histórico não obrigatoriamente é de um hiper sucesso, mas ele mostra que ele está no game, está atuando. Exatamente. E aí você fala assim, poxa, tenho pessoas, porque acho que sem o talento, sem a dedicação, suor também, né? Muito. Das pessoas, isso acho que não vai dar certo. E aí, com essa análise mais de campo, você fala assim, ok, acho que a partir daqui a gente consegue ir nesse caminho ou naquele. Quando eu me sinto segura, assim, eu tenho que estar convencida para levar isso para o investidor. Certo. Então, quando eu olho e falo, nossa, isso faz muito sentido, aí sim eu vou para o mercado. E dentro dessa visão dos investidores, né? Qual que é o tipo de expectativa que eles têm no Brasil? Como que eles olham as questões, tanto macro quanto, macro digo assim, globais em relação ao investimento, quanto do Brasil? É um momento legal? Ou essa questão do momento, seja lá político ou econômico do país, entra como uma variável, mas o projeto tem mais valor do que isso? Qual que é o equilíbrio? Eu acho assim, tem investidores para todos os segmentos. Então, tem investidor que gosta só do agronegócio. Ou seja, o investidor não vai só... ok, um projeto legal. Tem segmentos que eles atuam. Tem uns que já só investem no mercado imobiliário, outros só em tecnologia, outros só no agronegócio. E assim, o agro não para, é o que move o país, é a segurança alimentar do mundo. Então, independente do governo, a roda continua girando e nós conectamos esses projetos com os bancos e fundos. Ou seja, essa questão do agro que a gente vê como resultado no Brasil, de fato é onde os investidores, por exemplo, olham bastante. Então, como eu falei, mas tem investidores muito no mercado imobiliário, turismo hoje. Sim. Eu acabei de fazer uma rodada de negócio, turismo e hotelaria, foi um sucesso. Então, eu falo que o Brasil é um oceano de oportunidades. Um oceano azul. Sim. O que falta é ter essa conexão, fazer essa ponte com segurança, que é o que eu faço. Se a gente olhasse uma questão, não falando numericamente em percentuais, mas mais em percepção, da sua experiência em relação a projetos que talvez você tenha participado ou que você tenha acompanhado em países que a gente tem como grandes empreendedores, vamos colocar, acho que a Alemanha tem, os Estados Unidos bastante, a gente vê bastante coisa
com uma adaptação em Portugal, que a gente vê que está tendo bastante investimento, coisas na África também. Quando você olha isso, o Brasil deixa alguma coisa a desejar? Não. Ou na verdade, assim, é onde, como você falou, tem além de ser um oceano azul, é um mar aberto e inexplorado ainda? Eu não sei, eu morei 8 anos nos Estados Unidos, morei na Suíça, e eu tenho 2 filhos que moram nos Estados Unidos. Eles, mãe, vem pra cá, vem pros Estados Unidos. Eu falo, não, aqui é o lugar, aqui é o Oceano Azul, aqui estão os grandes projetos. Esse agro tem só aqui no Brasil. Então, tanto para o mercado imobiliário, para o turismo, eu acredito que o Brasil assim é a bola da vez. Eu sou fã, e não, eu falo assim, eu vou visitar meus filhos, mas é aqui que eu fico, é aqui onde você consegue concretizar esses projetos. E tem uma pergunta, uma curiosidade. Quando a gente, considerando que você tem um alcance, né, numa rede, né, que você cultivou aí, Sim. que, pelo que eu entendi, é uma das fortalezas que você foi cuidando desde o começo Sim, da sua carreira, sim. né? Acho que quando o modelo você teve acesso a marcas, a pessoas, a estilos de vida, percepções de vida, acho que mindset que talvez seja o mais importante. E aí quando você começa a ver essas conexões, e aí, por exemplo, você tem um investimento que já está na sua mão, ou um projeto, por exemplo, que é da parte de hotelaria numa certa região. Quando você vê que é a parte de hotelaria, claro, tem a parte imobiliária referente à hotelaria, mas você começa a ter oportunidades em torno daquele projeto. Com certeza. Essa integração e uma ação de composição, você orquestra dessa forma também para falar assim, olha, vai surgir um hotel, mas vamos pensar aqui em um condomínio, e para isso pode ter um shopping center, e aí começa a conectar. Como que é essa visão? Essa é uma visão que você atua bastante? Então, quando a gente analisa um projeto, já foi feito estudo de mercado. Então, por que de estar construindo este hotel neste lugar? Quem são as cidades vizinhas? Quem é o público-alvo? E com certeza o ecossistema se completa. Então, quando eu levo isso para o investidor, eu já levo tudo prontinho, porque eu falo assim, eu só tenho uma vez só que você senta na mesa com o investidor. Eu tenho que fazer o gol naquela hora. Então eu tenho que chegar, Jennifer, mas por que construir nessa cidade? Quem está em volta? Quem é o público-alvo? Vocês já fizeram estudo de mercado? Qual que é o valor de retorno? Então tudo isso eu tento já levar na primeira reunião, e por isso que eu estou fazendo as rodadas de negócio, que é um modelo, é uma estratégia da JC Capital, que já acontece muito nos Estados Unidos, são os roadshows. Eu participei muito no Brasil com tecnologia. Daí eu falei assim, mas por que não só os pitches de tecnologia para os investidores? Por que não fazer rodadas de negócio para o mercado imobiliário, para o agronegócio? Então, o que eu comecei a fazer? A gente está indo para a terceira rodada de negócio. Primeira rodada de negócio, eu coloquei investidores, projetos, os CEOs, os responsáveis pelos projetos. Então, aquilo, ele fala... Eu não vou conseguir falar para o investidor exatamente como o dono do projeto vende o seu produto. Então, quando eu coloco ele de frente para os investidores, dá muita segurança. Então, mas por quê? Números, aceita equity. O que você quer uma captação de recursos? Então, dá muito certo, agiliza a captação de recursos, passa segurança para ambas as partes envolvidas, e é um modelo que está dando muito certo. Ou seja, você acaba habilitando uma integração de partes dentro do ecossistema. E daí que você acaba gerando valor aí, tanto, obviamente, resultado da sua empresa, mas também criando essa oportunidade de crescimento dessas iniciativas. Exatamente, é o que eu falei, tem muito dinheiro na mesa, o que falta são bons projetos. Então, antes da rodada de negócio, eu analiso todos os projetos. Aí, quando chega, eu falo, é o showtime, agora é com vocês. Então, vende seu projeto, conquista o investidor, e está dando muito certo. Agora eu vou fazer uma em Campinas esse mês. Mês que vem outra de agronegócio, então tá dando muito certo. Ou seja, dentro do seu negócio, você são 6 anos, você teve um modelo de atuação, claro, sempre melhorando, e agora você está percebendo que esse modelo de roadshow tende a ter uma efetividade interessante. Certeza. Porque antes eu até ia te fazer a pergunta, né? Quando você falou, eu me preparo, vou e apresento, né, para os investidores. A gente tem a referência desses programas de TV, né, que acabam mostrando os investidores, eles apresentam. Sim, sim. A sua vida é algo similar àquilo. Você consegue receber esses projetos no roadshow e aí apresentar, e além disso você tem aquela carteira que é aquela que você cuida e que você vai perante esses grandes investidores. Sim, a gente vai modelando o nosso emprego, a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que um dos segredos de sucesso é a humildade. Isso eu não tenho ego, a minha humildade, assim, se você quiser me dar G, eu acho que você tem que fazer isso, eu vou escutar e eu vou levar e vou tentar fazer, porque eu comecei há 6 anos fazendo isso, pega um projeto, coloco debaixo do braço e vou levar para os bancos.
por que não dar uma agilidade, né? Porque às vezes tem o timing. Sim. Você tem time para fazer. Principalmente para tecnologia, né? Então, se passou o time, você perdeu um momento de investimento. Então, eu falei, eu vou colocar todo mundo na mesa. São pequenos eventos, são 30 pessoas. Geralmente tem pessoas, posso participar? Não, você é investidor? Ou você tem um bom projeto? Infelizmente, você não pode, porque é uma rodada de negócio. Aqui estamos para êxito, fechar negócio e para monetizar. Ou seja, a agilidade nesse processo é um fator de diferenciação. Agilidade e segurança. São os dois destaques, agilidade e segurança. Porque você vai estar com o dono da empresa, então você já vai olhar no olho dele, entender o porquê dele estar fazendo aquele projeto, onde ele quer chegar, o porquê dessa captação, o que ele quer fazer com esse dinheiro, com esse recurso. É muito bom. Cada rodada de negócio eu fico muito feliz, porque o resultado realmente agiliza muito o processo. Acaba o evento, eles já me ligam, Jennifer, eu gostei desse outro projeto, marca com ele. Então, agiliza muito o processo. Pegando esse exemplo do que eu comentei, né, de anos atrás, que tinha esse contato que tinha bastante dinheiro para investir, mas que não tinha os projetos. Uhum. Você acredita que esse modelo é um modelo que vai permitir você entrar em escala e começar a tocar mais? Com certeza. Você falou que só para relembrar a galera que está acompanhando, você está indo para o terceiro roadshow, é isso? Terceiro roadshow. Aí você fez um em... Eu fiz agora, faz 15 dias. Foi Campinas? Não, o próximo agora é dia 26 em Campinas. Agora, quinta-feira. Quinta-feira a gente tem... Porque eu tenho empresas que me procuram e falam assim, Jennifer, vamos fazer isso aqui em Campinas? E eu falo, por que não? Vamos levar. Então eu vou sentar com empresários locais. Por isso que dá a fonte da minha pergunta, porque essas necessidades, elas estão espalhadas, elas não estão centralizadas. Claro, não é só em São Paulo, assim. São Paulo tende a puxar, né? Claro, mas se a gente somar todas as oportunidades de São Paulo, com certeza o total de oportunidades que são fora de São Paulo é bem maior, né? Não, por isso que eu viajo muito, né? Essa é uma é uma das minhas estratégias. Eu vou até eles, principalmente no agro. Então, eu fui agora para Luiz Eduardo Magalhães, sentar com os investidores locais. Vou agora para Sorriso. Então, eu acredito muito em você sair também de São Paulo. Sai de São Paulo. Então, eu quero levar a rodada de negócio para outros lugares. Até porque na questão do network, a gente sabe que, assim como a gente receber bem ter uma visita, a gente receber bem na nossa casa, quando a gente vai na casa das pessoas, isso acaba criando um elo, né? Não, você entende a realidade, né? Exatamente. Por que você vai... Porque, às vezes, eu imagino que o pessoal está buscando investimento, mas eles não querem também qualquer investimento, né? Tem os dois lados, certo? Do investidor e de quem está sendo Com certeza. Quando eu vou visitar as empresas, eu conheço a esposa, eu conheço os filhos, eu conheço o local. Isso me dá muito mais segurança. Então, você que está captando recursos, você também tem inseguranças. Você também tem medo. Então, o que eu tento fazer? Sempre trazer segurança. Eu não quero te trazer um problema. Eu quero te trazer uma solução. Até muitas pessoas falam assim, mas eles podem ir direto para os bancos. Por que eles não vão direto? Justamente por isso, às vezes eles têm medo. Eles precisam de uma pessoa. E, às vezes, você não quer vir para São Paulo. Ou às vezes não fala inglês, porque a gente trabalha com outras instituições também, não só no Brasil. E a gente quer realmente trazer essa segurança para os clientes. Quando a gente fala da parte dos investidores, qual que é existe uma persona / um estereótipo? Ou é um fundo de investimento? Não. São pessoas individuais? São famílias? São bancos? Como Tudo. que funciona? Eu tenho assim, desde o meu dentista que me liga, Jennifer, onde eu posso investir? Até grandes bancos, né? Que eu trabalho com XP, BTG, grandes gestoras, não tem... Assim, amigos, todos. Eu vendi uma casa, aí a pessoa que comprou a casa, Jennifer, eu sei que você trabalha com isso, você pode me ajudar? Ok. Então, a gente realmente trabalha... Exatamente, a gente não tem um perfil de investidor. E dentro obviamente, né, são 6 anos, com certeza série de processos, uma estrutura organizacional, e obviamente tem que ter pessoas trabalhando aí contigo. Sim. No mundo da tecnologia, né, que bastante gente acompanha, a gente está relacionado à tecnologia, a gente tem alguns perfis típicos. Quais são os perfis típicos? Quais são as carreiras que tem dentro da JC Capital que a galera pode ficar antenada e pode falar assim, poxa, entendi, esse é o tipo de perfil desse mercado, né? Porque, pelo que eu entendi, tende a ser um ecossistema de bastante oportunidade para quem quer trabalhar. Olha, eu gosto muito de parcerias. Eu tenho parceiros no Brasil inteiro, Mato Grosso, que eu não posso ter funcionários em todos esses lugares. Então, eu tenho parceria onde todo mundo ganha.
Então, você me trouxe um projeto, eu trouxe a solução. Vamos dividir. Eu acredito muito Ou seja, nisso. você usa muito a rede. Muito, o modelo de rede é a muito. base aí da sua estrutura. Não, eu acho que um dos segredos de sucesso da minha empresa é isso. Eu ter parceiros estratégicos em locais estratégicos. Eu não vou entender melhor do agro para quem mora em Mato Grosso entende. Então, por que eu estou indo agora para Sorriso? Eu vou sentar com o prefeito agora. Eu quero ir lá, quero conhecer as empresas, mas eu preciso ter parceiros locais que vão realmente me dar segurança também. Então, essa estratégia de você ter parceiros funciona muito, é uma dica que eu dou muito valiosa também, e funciona muito bem. Dentro desse modelo de parcerias, você acaba tendo a chance de escalar o seu negócio, nossa, muito. sem obrigatoriamente gastar um baita de um dinheiro. Com certeza. Esse é o ponto de vista. Eu tenho tantos parceiros, aí o pessoal diz, você gosta de uma parceria? Adoro. Porque, por exemplo, eu vou fazer um projeto imobiliário, um loteamento. Eu não sei. Outro dia eu atendi um cliente, Jennifer, eu tenho uma área em Limeira. Eu não sei nem onde fica Limeira. E desenvolvi um projeto de 400 milhões. Saiu do papel porque eu trouxe um engenheiro que entendia que lá fazia sentido construir um loteamento. Ele me trouxe uma construtora que constrói, que faz loteamento. E a gente fez uma joint venture entre o sócio terrenista com a construtora. Então, a gente tem outros modelos, não é só de captação de recursos. Uma coisa que eu gosto de dizer é, eu venho como drone numa empresa. Então, você está com a empresa e fica só focado naquele projeto. Quando eu venho, eu faço uma análise de todas as oportunidades que você pode ter nessa sua empresa. Porque às vezes você está tão focado, eu tenho que resolver isso, tenho que captar dinheiro. Não. Às vezes você tem outras soluções. Um exemplo foi do agronegócio. Eu tenho um cliente e ele estava captando recursos para comprar tratores. E aí eu falei assim, e ele não tinha muito que dar em garantia. E a gente realmente, esse é o nosso trabalho, de tentar trazer uma solução para esse cliente. Eu tenho um banco alemão, que chegou há pouco tempo no Brasil, eles fazem esse financiamento para compra de maquinário, para compra... Tem esse foco. Tem esse foco. Então, por que não, em vez de você comprar um trator, por que você não aluga esse trator? Num modelo diferente. Num modelo diferente. Então, às vezes, trazer soluções, pensar fora da caixa. Não pensar na questão da posse e sim do uso, né? Exatamente. Você acaba tocando os modelos... Agora entendi. Você entendeu? Ou seja, às vezes a pessoa tem uma joia na mão, tem uma empresa legal, mas ela tem um hábito, certas atitudes ou uma cultura, aí você também dá uma visão de transformação para essas empresas, para que elas consigam tocar. Ou seja, você está atuando na transformação das empresas para tornar ela habilitada a receber esse investimento. Por exemplo, um outro modelo. Desculpa te interromper, porque eu estava na minha cabeça aqui. Uma das coisas que eu trabalho, uma empresa minha de consultoria, né? Mas eu estou há muitos anos em consultoria. E tinha uma habilidade que o pessoal sempre comentava, que é o solucionador de problemas, é o problem solver, né? Sim. Você enxerga que essa é uma característica que você tem? Muito. Eu falo que eu sou médico clínico geral, aquele que olha e quando chega, é verdade, eu vou distribuir, peraí, isso aqui vai para o hospital. Realmente, eu não sei, eu tenho muitos anos de trabalho, eu fiz muita coisa na minha vida, eu comecei com 13 anos de idade, então são muitos anos de carreira, eu já enfrentei muitas barreiras. E eu acho que eu tenho um dom, eu gosto de negócio. Então, quando eu olho e eu falo, às vezes tem cliente que me procura, Jennifer, eu estou captando, eu falei assim, pera um pouquinho, eu vou trazer um cliente para você, um grande cliente. Esse cenário que você atua é onde você usou a palavra dom. É aí que você se realizou, então? Nossa, demais, demais. Assim, eu fiz muita coisa, fui empresária, fui modelo, tinha loja em shopping. Eu falo que hoje eu me encontrei. Outro dia eu fui numa reunião com um amigo, ele é dono de um banco, e ele falou, Jennifer, você é até apaixonada demais pelo seu trabalho. Você gosta demais. Eu falei assim, não, mas às vezes, porque às vezes eu faço coisas que eu não cobro, e tá errado. A gente tem que ter um... E aí, eu realmente, assim, eu me encontrei. Por quê? Eu vou te falar o porquê, tá? Todos os dias eu tô sentada com empresários diferentes de diversos segmentos. É uma história. O que eu aprendo? E quando você consegue estar perto dessas pessoas, que eu falo que eu sou muito grata por isso, porque é uma oportunidade única. Sentar com empresários, o maior produtor de soja do Brasil, o maior produtor... Você tem uma agenda que é um MBA, né? Não, eu falo assim, meu Deus do céu, que sorte a mim de estar... 2 horas de conversa, você tem uma aula. De eu estar aqui, ele me dá uma aula, como ele está vendendo, como ele está produzindo, quais são as dores do mercado. Mas isso é uma outra característica que o pessoal fala de escutativa, né? Você está escutando, tem uma escutativa, saber aprender também com a situação. Esse é um dom das mulheres, que eu falo que as mulheres têm esse dom de mãe, sabe? De cuidar e de realmente se envolver. Eu realmente pego o meu cliente,
Às vezes um cliente está muito difícil mesmo. Eu estruturo a empresa para fazer a captação. Porque tem Sim, empresa que porque precisa de senão- estruturação para a captação. Porque eu falo, milagre eu não faço. Não adianta chegar para mim. Eu também queria ter um prédio, um andar de agro, um andar de mercado imobiliário, um andar de teoria. Não dá. Tem coisas que não dá. Então eu tenho que falar, não, impossível. O que você tem para dar em garantia? Você tem recebíveis? Porque tem bancos ou gestoras que trabalham também assim. O que eles pegam em garantia? Pode ser um imóvel rural, imóvel urbano, pode ser recebíveis. Então, só que eles não sabem, às vezes tem clientes que não sabem. Gente, mas assim, eu tenho barco. Será que Eu eu não posso... sabia que isso poderia Pode, ser um pode. ativo a ser utilizado. Pode ser ativo, sim. E uma pergunta, nesses exemplos que você deu, são modelos de investimento geralmente como um financiamento, né? Sim. Quando você dá a garantia. Esse é o único modelo que você trabalha? Ou tem Não. aqueles modelos que esses fundos falam assim, ó, ok, vou entrar junto nessa jornada, Entra no vou equity. entra no Com equity. certeza. Porque eu acredito que a galera que está acompanhando, normalmente eles buscam mais esse tipo do que o financiamento, vamos dizer assim. Né? A gente tem alguns É um modelos. dinheiro mais caro, eu acho. Sim, e tem alguns modelos. Então eu tenho cliente que fala assim, Jennifer, só estou trazendo, preciso de um sócio investidor. Eu quero que ele entre no negócio. Então, quando a gente senta com o cliente, você, por exemplo, é meu cliente, eu vou te perguntar exatamente o que você está procurando. Você está procurando captar recursos? Você quer um empréstimo? Não, eu quero um sócio investidor. Aí, o que eu vou fazer? Turismo. Quem seria o investidor ideal para você? É o Smart Money, que vai entrar na sua empresa, e não é só colocar o dinheiro, tá? Uma dica que eu digo, não traz só o dinheiro. Tem que trazer... porque geralmente dá problema, né? Não, tem que trazer uma pessoa que é do mercado, tem que ser uma pessoa que vai agregar no seu negócio, que você vai fazer você crescer juntos e crescer mais rápido. Você fez um comentário do Smart Money. Sim. Conta mais pra gente. O que é o Smart Money? O Smart Money é quando a pessoa entra com dinheiro, mas entra também com toda a inteligência, com consultoria, com o know-how dele que ele tem para agregar no projeto. Tá. Aí entra com o dinheiro, por exemplo, uma parte pode ficar pro da empresa, outra parte entra no caixa da empresa. Ele entra ou isso faz parte do acordo? Faz parte do acordo. Ele entra na empresa, estou captando 10 milhões e você tem 20% de equity da minha empresa. Aí ele entra com 20%, só que ele não vai entrar e ficar parado lá, te dei o dinheiro e faz o que você quiser. Não. Ele já vem com sistemas, não, ele já vem com tudo. Rede. Então, geralmente, eu tento unir, eu falo que eu sou uma concierge dos clientes, eu tento unir mercado imobiliário. Então, você está construindo um projeto em Balneário Camboriú, por exemplo, que é o Boom. Aí eu vou trazer alguém de lá. Então, tá, o que você tem? Eu tenho a área. Outro dia eu fiz um meeting, foi muito bacana, no 348, no restaurante, eu trouxe 12 construtoras para a mesa. E aí um começou a falar, eu construo na Vila Nova Conceição. Ah, mas eu tô fazendo em Moema. Pô, mas então vamos sentar, vamos ver aqui, vamos conversar. Então, às vezes, essas parcerias entre eles... Pode gerar uma collab, né? Uma colaboração exatamente. Entre eles. Isso é um modelo de negócio que acontece muito, tá? Isso é muito... Isso eu acontece vejo bastante. E engraçado que, talvez por coincidência, mais disposição, o mercado da moda, quando faz collab... explode. Explode absurdamente, né? Exatamente. Você tem lá aquelas linhas tradicionais, né? Aí veio, se eu não me engano... Olha como é curioso, né? Quando a gente pega o mercado da moda. Eu só estou fazendo esse comentário porque eu já fiz alguns trabalhos de consultoria no mercado de varejista de roupa. Tá. E aí eu queria entender um pouco, né? Uhum. Aí falou, pô, eles falavam, olha, tem a linha padrão lá, camiseta preta, calça jeans. Aí me falaram do fast fashion, que tinha o fast fashion. Sim. E aí, de repente, eu comecei a ver um fast fashion. Fast fashion. Com collab. Com collab, sim. Ou seja, dentro do mercado de investimento, captação, que move muito dinheiro, que acho que ajuda todas as indústrias, né? Eu digo indústria no sentido de setores a funcionar. Existem essas collabs atuantes, porque é do tipo, olha, eu vou entrar com uma parte, você entra com a outra. Olha, você sabe que você fala assim, por que eu tenho tanta experiência de negócios? Porque eu já vivi tudo isso que você falou. Então, eu tinha loja no shopping, eu fiz várias collabs, eu desenvolvi projetos para a Daslu. Então, outro dia uma pessoa de moda me perguntou para dar uma consultoria. A primeira coisa que eu falei, faz collab. Porque collab se une forças. Exatamente tipo, isso. Todo mundo põe um pouco, geralmente são esforços você tem os seus tempo, clientes. Né? Você tem os seus clientes. Vamos supor, eu e você. Eu tenho meus clientes, você tem os seus clientes. Vamos unir forças. Sim. E vamos usar a minha rede social, a sua rede social, os meus clientes e vender um produto para os dois. E geralmente o valor que é oferecido dessa união é um valor único, né? Que não até um outro conseguir, na verdade, eles vão ter que virar competidores, né? E para que... Eu não vejo concorrências. Do dia, uma pessoa sentou comigo, entendeu toda a minha empresa, montou a minha... Igual, até o logo. É uma coisa inacreditável. Eu falei assim, o nome dela, porque o meu Jennifer JZ Capital é de Jennifer Shen. Sim. Ela foi, usou JC, eu falei, meu Deus, não faz sentido. E colocou mais uma. Eu tenho medo nenhum.
Porque ninguém faz o que eu faço. Eu sei que são muitos anos de experiência. É muito trabalho. Eu caí e levantei muitas vezes. Então, tem que ter muita resiliência, muita credibilidade no mercado. Então, quando eu falo de collab, que é um modelo que eu gosto muito, você é uma construtora. A outra, por exemplo, esse caso de Moema e Vila Nova Conceição. Sim. O construtor de Moema tinha área. Vila Nova está capitalizado. Ele tinha acabado de montar um fundo. Por que não ele entrar com dinheiro? Ele está com terreno que, hoje em dia, terreno em São Paulo, é um achado, né? Então, assim, então você quando encontrou... O diferencial competitivo hoje é achar o terreno certo. Exatamente. Então, eu acredito muito, eu gosto muito disso. Aliás, desse modelo de esse collab. setor de construção, imagino que é um que você está Que eu também sou trabalhando apaixonada. boa de braçada. De braçada, né? e porque eu adoro, Porque... e porque eu quero, eu estou me envolvendo em vários projetos. Aqui em volta, quem né, entra da com nossa equity região, sou eu, né? aí eu entro no negócio. aí você começa a fazer parte também. Por exemplo, você fala, Jennifer, eu atendi um cliente agora, ele é um senhor, ele falou, eu não vou sair da minha cadeira aqui, ó. Pega esse meu terreno e desenvolve para mim. Então, mas para isso eu vou querer ter um fee de participação do equity. Para fazer essa estruturação, eu quero participar do negócio. Então, tem alguns projetos, eu estou desenvolvendo agora no Morumbi, terreno de casa de alto padrão, a gente está tentando fazer em Cotia de loteamento, então a gente começa a entrar nos projetos. Isso, para quem tá, eles adoram quando eu entro, porque realmente aí o Smart Money, não é Smart Money, mas é uma Smart consultoria. Eu entendi. É o skin in the game. Skin in the game. Aí ele fala, pô, agora eu consegui agora a pessoa ela tá aqui, que sim. vai fazer o melhor pro projeto. Olha que engraçado que a gente falou, né? É uma collab, mas que na verdade você tá dentro. Uhum. Ele sabe que você vai pegar vamos dizer, aquele material, aquelas vantagens que ele já tinha e vai adicionar muito mais valor. Exatamente, porque eu vou querer fazer o melhor. Isso para você de certa forma está tornando seu negócio cada vez mais exponencial, né? Sim. Porque, aqui eu poderia, sei lá, vou fechar um negócio, vou ganhar, sei lá, algumas centenas de milhares de reais. Sim. Aí você fala, ok, fiz o trabalho e acabou. Agora, se você está dentro e você vai fazendo uma distribuição inteligente dessas suas iniciativas, daqui 2, 3 anos a brincadeira vai ser digna de a gente estar falando de um estudo, né? Porque cresce muito rápido. Porque tem, por exemplo, se eu vou ganhar o meu FII que eu cobro para fazer essa estruturação, é um FII. Se eu entro no projeto, eu vou ganhar na valorização do projeto. Então, vale muito mais a pena em alguns projetos eu participar. Então, tem projeto nos Estados Unidos, tem projeto em Dallas, projeto em Nova York, que eu já estou entrando. Então, eles falam assim, tá bom, me traz o investidor que você está dentro. E aí, a gente vai atrás desse investidor. Okay. E aí, serve também para dar uma segurança, que você falou, aquela questão da segurança. Sim. Aí, se eventualmente você traz um investidor e fala, legal que você está me apresentando. Aí você fala, não, mas aqui, ó, também já faço parte. Não, é tão bom. Aí já dá um ok, né? Não, já pula 25 etapas. Aí já tá com selo, né? Porque Sim. fala assim, se ela tá entrando, porque o negócio é muito bom. E porque ela acredita também. Deixa eu fazer uma pergunta. Normalmente não, né? Às vezes, eu tô pegando como referência o mundo da tecnologia, que é o que eu conheço. Uhum. A gente explorou um pouquinho do agro, aí seria legal eventualmente a gente pegar algum outro exemplo, né, desses que você já falou do agro, do imobiliário, eu vou puxar um pouquinho da tecnologia e depois a gente pode ir para uma outra jornada. Dentro do mundo da tecnologia, a gente vê algumas coisas acontecendo no seguinte sentido, faz uma captação, geralmente no começo uma ação muito forte em questão de dar escala na produção da tecnologia, questões de marketing também, e depois, às vezes, em questões de meses, essa mesma empresa já recebe um outro investimento. São early stage. Quais são esses estágios? Não numa questão muito acadêmica, que a gente não precisa explorar, mas assim, existe um momento para cada investidor e depois isso vai se formando já existe uma dinâmica conhecida no mercado? Você já sabe como funciona? Então, no mercado de tecnologia que eu cheguei a trabalhar, eu parei um pouco, porque os meus clientes hoje, eles querem nada contra. A tecnologia está muito envolvida com qualquer segmento, tá? Hoje você vê o chat GPT, que eu uso diariamente e que é um fenômeno. Eu acho que a tecnologia é fundamental para todos os segmentos. Eu hoje não estou atuando mais com captação para investimentos, porque tem o early stage, né, tem as segundas rodadas, e os meus investidores não são mais investidores anjos. Eu estou trabalhando eles já estão em outro nível. Já estão em outro, porque eles querem projetos maiores, eles querem entrar no equity. Então, hoje eu não estou muito envolvida na tecnologia. A única coisa que eu estou envolvida são nas agritechs.
que envolvem muito hoje eu faço parte de um fundo de investimentos chamado da Ciclo. A Ciclo é uma aceleradora de startups que fica em Luiz Eduardo Magalhães, no Mato Piba, e elas estão lá justamente por isso, que eles fazem o antes da porteira, dentro da fazenda e depois da fazenda. Então, essa tecnologia. E aí, a gente tem 22 investidas em tecnologia Agritech. Como você falou, né? A tecnologia hoje em dia é uma camada. Não, né? tecnologia... Tem a indústria de tecnologia, Sim. claro, o produtor de tecnologia, mas ela está em todo lugar. E dessa questão do agro é a Agritech. Assim, a gente tem a Fintech. Tem Fintech, EduTech, HealthTech, um monte de tech e a Agritech. Que legal. E aí você comentou, a Agritech, ela olha a jornada típica é antes da porteira, dentro da fazenda e depois quando... Que seria todo o fluxo aí, desde o insumo, produção todo até o ecossistema do agro. Então, elas desenvolvem soluções para todo o sistema do agro. Me parece até inteligente, assim, de ação sua, né? Você acaba também tendo alguma concentração. Você fala, tem um fluxo de interesse aqui. É um mercado que a gente sabe que o Brasil é inexplorado. Aí você já junta duas coisas numa só da mesma vez, né? Isso é uma questão de inteligência, meu marido né? fala, Jennifer, você me deixa louco, porque é tanta coisa, mas assim... Tudo se complementa. Mas são conectadas. Eu falo que sabe um quebra-cabeça? Você vai colocando as pecinhas, tudo se complementa. Se eu sentar com o meu cliente de agro hoje, eu vou falar assim, nossa, eu tenho uma startup incrível para você, que vai trazer uma solução. Nossa, mas eu nem sabia disso. Por que não trazer essas soluções para eles? A gente também... Esse meu cliente tem um cliente que ele me chamou agora que ele está captando recursos. Aí eu falei assim, eu não vou atrás de recursos para você. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer os clientes. Então, hoje ele me contratou e eu estou apresentando vários clientes, assim, vários. Ele participou porque ele já tinha um produto bom. Ele só não tinha caixa, ele não precisa de recursos. Ele precisava ter cliente. Só que você imagina que eu consigo colocar numa mesa 15 clientes, 15 donos de construtoras, incorporadoras no mesmo lugar. Quanto tempo ele demoraria para chegar e sentar com esses... É inestimável esse valor, não tem como fazer uma avaliação. Essa questão que você comentou é bem curiosa, né? Conforme a gente vai tendo um pouco mais tempo de carreira e tendo mais exposição a projetos, algumas pessoas falam, às vezes acontece comigo, falam assim, o que você faz? Putz, aí se eu tô num momento de querer explicar, eu tento falar. Eu sei. Senão eu falo assim, atualmente sou empresário. Eu facilito a conversa. Essa questão da composição e da proximidade das coisas, ou seja, tenho esse ar de empreendedor, né, que está nítido aí no que você está apresentando. Eu quero resolver o problema de todo mundo. Eu tenho uma atitude de fazer acontecer, só que eu também tento ser econômica nos esforços, no sentido, eu não faço algo que também é muito fora daquilo que eu estou fazendo. Você não pode, a gente não pode também desfocar, sabe, energia. A gente tem que ir numa coisa que você tem certeza que vai dar certo. Senão é muita coisa. Isso pode dar um problema, né? Não, então você tem que focar. E às vezes é difícil, porque tem tanta coisa boa, tem tanto projeto interessante. Como que você faz? Aqui eu vou. É o momento da free consulting, né? Vou usar a sua experiência. Perfeito. Quando a gente está normalmente empreendendo, quando a gente está começando, inevitavelmente vão vir aquelas temáticas, seja quais forem, elas são aquelas que depois a gente olha e fala assim, putz, isso me tirou um pouco do caminho. Como que você usa para detectar e falar assim, olha, eu tenho que negar algumas coisas porque eu tracei um caminho e esse caminho é onde eu vou priorizar. Porque quando a gente olha depois, é aquela história, né? Você fazer comentário da história já foi feita. Todo mundo tem opinião, né? Mas quando você tá ali e fala assim, nossa, eu tô indo para esse sentido, começa a vir uma pessoa e fala, olha, eu tenho uma oportunidade sensacional nisso. Como que você faz para falar assim, não, essa aqui eu vou deixar passar? Qual que é a estratégia que você usa? Então, hoje, ou não aconteceu ainda, no começo, a gente trabalhava muito no ad êxito. Quando eu conseguisse o recurso para você, você me paga. Só que tem muitos projetos, eu não posso mais trabalhar assim, até porque eu tenho gastos, eu viajo, eu vou conhecer o espaço. Então, hoje a gente tem um retainer, né, que é um valor que eu cobro, fazer esse diagnóstico, preparar a documentação. Então, geralmente as pessoas querem, não, eu vou pagar só na hora do ad êxito. Então, esse é um cliente que eu já vou descartar. Porque o que acontece? Às vezes, ele fala, eu quero, mas ele não entrega documentos. Eu vou viajar, vou ficar 2 meses na Europa, eu volto daqui 2 meses. Mas eu não consigo, então assim, é um trabalho que eu vou precisar muito de você. A gente vai trabalhar juntos, o seu financeiro, a gente vai... E aí, então, hoje assim, eu pego os projetos, quem realmente está envolvido, que eu vejo que quer participar, que vai se envolver, que vai entregar tudo que eu estou pedindo, toda a documentação. Você já conseguiu entender quais são esses gatilhos, esses pequenos sinais. Porque tem cliente que, Jennifer, eu vou contratar você, tá? Mas agora eu não posso, porque eu vou viajar,
Porque minha filha vai Ah, ficar vou 2 fazer não meses. sei o quê e Agora eu tal. não consigo te entregar esse documento. Então daí o negócio não anda. Eu vou te falar, é muito... E talvez isso já seja um sintoma do que vem na hora que você for avaliar o Não, projeto. e um dos né? meus maiores problemas hoje é isso, é dizer não. Eu tenho a Ana, que é minha gerente de projetos, que é o meu braço direito, ela fala, para, G, agora não, foco nesses daqui. Então a gente tá... É muito difícil, porque tem muita coisa boa. Muita coisa boa no mercado. Essa gestão, você faz a gestão de um portfólio. Exatamente. E aí você já consegue foca. saber assim até onde. Ok, terminei uma iniciativa, agora eu consigo. Eu passo para outra, exatamente. Até porque essas rodadas de negócio estão trazendo muitos clientes. Então, quando eu falo, eu vou fazer uma rodada de negócio, turismo. Então, vem cliente de Gramado, cliente de Balneário Camboriú. Então, e aí a gente... todos são projetos bons, mas a gente tem que ver qual que é o mais fácil para a gente focar. Então, projetos que já têm histórico, que eu falei, tem case de sucesso, fica mais fácil de viabilizar. Sim, excelente. Dentro desse... A gente passou bem próximo aí das questões de uso de tecnologia, Sim. né? Imagino que você deve ter algumas estratégias junto com a equipe para por exemplo, você comentou brevemente da questão da inteligência artificial, Sim, né? nossa. O uso disso. Dentro desse modelo, por exemplo, quando você faz uma avaliação de uma empresa, faz essa diligência, ter esse relatório, né, esse score. Sim. Você já passou a utilizar alguma questão de inteligência artificial para fazer isso internamente? Você mudou algum processo? A parte de dados é uma coisa determinística para você? Qual que são as suas referências? Fala assim, olha, a gente só entra a partir de eu tenho os dados e consigo tomar decisão orientada por dados? Ou tem um equilíbrio também um pouco emocional, percepção? Quanto que é um equilíbrio da questão mais exata, que é do tipo tecnologia /dados versus, ok, eu entendi um negócio e tenho uma heurística, uma percepção de que isso pode dar certo. Qual que é há um balanço sobre isso? Não. Qual que é o... Tá. Assim, nossa primeira reunião é o que eu falo, onde eu conheço o cliente. Eu entendo onde ele quer chegar, o porquê que ele está captando. Às vezes ele me convence muito, mas às vezes os números não batem. Então não adianta. É o balanço dos números. Então os números precisam estar redondos. Mas a história é a primeira parte, é isso? A história é a primeira parte. Primeiro eu vou entender quem é ele, o que ele já fez. Sim. Isso é uma coisa que eu falo que eu gosto de falar assim, que eu não vejo empresas e vejo pessoas. E realmente isso é uma coisa que eu levo, porque eu vejo sempre a pessoa por trás do projeto. Isso é fundamental até para o investidor. Quem é a pessoa que eu vou dar o dinheiro? Eu quero ver a vontade dele, sabe? Eu quero ver a ética dele. Então, eu sempre primeiro... eu conheço a pessoa, depois que eu entendi onde ele quer chegar, o propósito dessa captação de recursos, aí eu vou para os números, aí vem a parte de documentação. Então, é um balanço, mas claro que no final das contas, eu posso adorar a pessoa, mas se o número não fecha, a conta não fecha, porque eu falei, milagre eu não faço. Exatamente. Tem algumas vezes que a gente olha uma oportunidade, aquilo toca a gente, coisas que a gente queria participar, muito. Mas você não consegue evidenciar, né? Tem clientes que, assim, tem um cliente meu de agro, eu tenho um carinho enorme, mas tá tudo errado. Tá tudo errado. Quem faz o financeiro dele é a esposa. Nada contra a esposa, mas assim, ele cresceu tanto que ele precisa estruturar a empresa. Sim, a questão é a estruturação, né? Eu acredito muito na familiar, no projeto familiar das pessoas trabalhando, mas chega uma hora que você precisa estruturar. Tem que estar estruturado. Você tem que estruturar para fazer a captação. Pode ser. A questão, né, de empresa familiar ou uma composição, ela é um fator, mas se não tiver estruturado para tomar a decisão certa, acaba tendo um bom desafio. Não sai do papel. É o que eu falei, muito dinheiro na mesa, pouco projeto bom. E a gente comentou aí de 3 indústrias, basicamente, tirando a questão do agroimobiliário, né, que tem um amigo meu de infância, que o pai dele falava assim pra gente, ele falou assim, ó, comida e casa, todo mundo vai precisar. Sim. Aí a outra era roupa, né? Sim, que era, embora a indústria varejista aí, tem algum desafio de roupa, mas o mercado de moda tá voando, né, também. Qual é outro segmento que você vê que tem uma tendência que está esquentando, que talvez assim não é tão... Não é hoje ainda, mas que você vê que está tendo uma tendência aí de investimentos. Então, essa parte de... Gastronomia. A gastronomia é uma delas. Eu tenho um cliente que eu gosto muito.
posso até falar que é o Vista, restaurante Vista. Eles hoje estão no Parque do Ibirapuera, no Detran. Tá dando um boom, porque eles resolveram trazer a gastronomia com pontos importantes da cidade. E tá dando muito certo. Você já tem essa estratégia deles. Tem a estratégia deles. Estão com 4 restaurantes, fizeram agora o Mirante em Congonhas, no aeroporto de Congonhas. E ele é um cliente que eu estou captando. Então, eu gosto muito daquele modelo Collab que eu te falei. Então, às vezes tem um projeto no centro de São Paulo agora que está dando esse boom de, né, que eles estão Build Suit, estão reconstruindo. Por que não colocar um restaurante Vista num prédio no centro de São Paulo? Então, aí vamos nós, junto com o governo, temos uma grande parceria com a Creditur. Olha, Eduardo, que o Eduardo é responsável pelo Creditur Invest São Paulo. Eduardo, tem o restaurante Vista, o Vista está querendo entrar, mas ele está captando recursos. Então, o que eu fiz? Eu já fiz essa operação. Fui na Caixa Econômica, sentei, o pessoal da Caixa Econômica, temos o espaço, temos o restaurante, temos histórico, falta o dinheiro. Então, às vezes, o que eu falo é encaixar essas pecinhas para poder concretizar o projeto. Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta. A área de atuação, em tese, não é determinística. Não, digo, a área de atuação ela não é determinística. Não. Às vezes você pode estar num segmento corporativo que não é um segmento de indústria que não é a que está bombando no momento. Sim. Porém, se o seu projeto tiver algumas características, ele consegue sair. Olha, tem projetos, por exemplo, Senior Living, que está dando que, né? Ou Spas. Wellness, tem um projeto que a gente apresentou agora na rodada de negócio, chama Wellness, que tem a parte do bem-estar. É um projeto incrível, todo mundo está procurando. Unir hotelaria com bem-estar. Então a gente pode também fazer isso, pegar os nossos construtores, incorporadores, rede de hotelaria, que temos grandes parceiros de rede de hotelaria, e falar, por que não agregar essa parte de wellness na hotelaria, que já está sendo desenvolvida, já está acontecendo. Todo o mercado tem uma grande transformação acontecendo. As empresas, os proprietários, os empresários que perceberem esse movimento e foram nessas ondas de collab, de fazer uma gestão bem estruturada, colocar a tecnologia, se abrir para esses investidores, tem uma grande chance de dar um boom, então. Eu não sei, eu acho que quando você tem essa inteligência de unir parceiros estratégicos para acelerar o seu crescimento, então faz muito sentido. Então, às vezes, você pegar e falar assim, olha, eu tenho um projeto incrível. Vamos supor Senior Living, né? Dos idosos, né? Dos 50 a mais. Vamos desenvolver projetos no interior de São Paulo. Então, eu tenho vários clientes que têm terrenos, áreas, querendo desenvolver algum projeto. Então, tá, o dono do terreno, você entraria como sócio terrenista? Sim, eu entraria. Você quer trazer esse projeto? A gente faz essa união e concretiza esses projetos. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você, caminhando já pro fim aí. Você mostrou, tem um contato, né, a gente se conheceu literalmente hoje, né? E eu percebi uma série de características que são comuns a pessoas que, pelo menos que na minha referência, elas estão vencendo aí dentro das suas áreas. Sim. Que dica que você dá para a galera que quer ter um reconhecimento, ter um posicionamento de não ser somente uma pessoa que, poxa, eu vou lá, trabalho, faço meu trabalho, que quer realizar os sonhos. Eu percebo, uma das coisas que eu sempre fomento e falo para as pessoas assim, que a gente tem que buscar sempre a prosperidade. Que a prosperidade não é só o dinheiro, né? Claro que a gente tem essa questão, mas é levar, construir e multiplicar a prosperidade. Sim. Dentro dessa sua jornada toda, juntando tudo isso, eu vejo que você está fazendo isso, né? Porque você acaba criando um movimento de prosperidade bastante grande. Que habilidades que você destacaria para o pessoal que está em casa? Fala assim, nossa, eu queria seguir um pouco da jornada dela. Como que eu faço para seguir? Que habilidades que eu tenho? Quais são os eventos aí que você tem pela frente? Conta aí para a turma conhecer um pouco mais. Olha, não espere estar pronto para começar. Começa. Aí você vai aprendendo. Assim, o que eu vejo, tá? Eu participei de uma feira de tecnologia em Dubai e tinha um stand de tecnologia que eu fui convidada para participar. Todo mundo parado, sentado ali, eu falei, eu não, tiro o salto, coloco a sapatilha e vou andar. Eu andei a feira inteira, eu conversei com todo mundo, eu participava de todos os eventos. Então, assim, você tem que correr atrás das oportunidades. Não adianta você ficar esperando a oportunidade passar na sua frente. Não, vai atrás. Eu sou uma pessoa assim, eu vejo uma oportunidade, eu vou atrás. Então, resiliência, coragem, não tenha medo.
Sabe, a gente começa a aprender. Então, às vezes, eu entro em algum projeto, eu vou estudar esse projeto. Eu não entendo tanto de agronegócio, tanto de mercado imobiliário, mas eu estudo. E talvez nem seja um objetivo você ser especialista de posso, domínio, mas eu entendo um pouco. Você precisa saber conversar e entender a conexão. Mas se você for esperar estar pronto, você nunca vai dar o primeiro passo. Falou, dá o primeiro passo, porque as pessoas têm muito medo. Eu não vou fazer isso porque não é a minha área. Então, o que eu acho, como eu tive que me reinventar, sair do mercado, primeiro de moda, de beleza para moda, de moda com empresário de moda para o mercado financeiro. Então, se eu fosse ficar esperar, eu tinha que fazer faculdade, não, vai. E tem que ter assim, eu estudo muito, eu leio muito, escuto muito podcast. Então, a gente tem que sempre estar indo atrás das informações para poder explorar essas oportunidades. Ou seja, a dica que você está dando, por exemplo, né? Eu estudei que você fez formação em gestão de negócios e tudo mais. Sim. Você diz que não obrigatoriamente é isso que vai determinar. Não. Ou seja, mergulha e aí vai fazendo um aprendizado contínuo. Acho que se dedique claramente, mas faz um aprendizado contínuo e vai se adaptando. Exatamente. Essa é uma visão que você acredita. Eu acredito muito nisso, de você aproveitar as oportunidades. Corre atrás. E você vai descobrindo e você vai aprendendo. Então, eu geralmente vou aprendendo. Então, eu não estava muito no turismo e hotelaria, por exemplo. Aí eu vou estudar. Quais são as áreas aqui do Brasil que está dando um boom. Então, a gente realmente se movimentar. E se movimente. E saia do lugar. Então, por exemplo, eu moro em São Paulo. Eu viajo. Vamos pegar clientes fora de São Paulo. Por que só São Paulo? Então, eu acho que o que falta das pessoas é ter essa coragem. Esse desprendimento de dar o primeiro passo. Dá o passo. Eu falo que as portas vão se abrindo. A gente tem uma tendência a achar uma certa zona de conforto. Exatamente. Né? E aí, para finalizar, eu veio uma pergunta assim para mim que é assim, quando eu olho o histórico de algumas empresas, inclusive aí das empresas que eu participei na minha jornada, eu vejo que tem um papel super importante que é essa questão de relacionamento, que não obrigatoriamente é vendas, que é de relacionamento com o mercado, que por vezes você normalmente faz quando você está começando uma empresa, mas aí começa a ter uma estruturação e às vezes você não mantém essa questão do relacionamento, do networking que você contou lá no começo. Você acredita que as empresas falham ao deixar de ter uma pessoa, um sócio ou um associated partner ou algum tipo de estruturação para que possa fazer isso de forma contínua e mais estruturada? Sim. Seja, claro, com maturidades diferentes. Você acha que isso é algo que tem em outros países que você verifica que aqui não tem? Ou você verifica que isso não é uma cultura geral? Qual que é a sua visão? Eu vou falar pela minha empresa. Eu acho que meu cliente é o centro de tudo. Até por isso que eu falo assim, se você for num evento meu, você vai ver que eu sou amigo de todos os meus clientes. Aí não é mais a Jennifer, é a G. Oi, G, como tá sua filha? Como tá seu filho? Porque ele me escolheu. Ele me escolheu para fazer um papel muito importante na empresa dele, que é captar recursos para essa expansão. Então, eu tenho que ser muito grata e dar muito valor. E quando e a recorrência, né? E manter este cliente. Porque ele vai captar pelo primeiro projeto, daí vem o segundo projeto. Ele não vai procurar outro lugar, ele vai me procurar. Então, isso é uma coisa que você constrói sempre colocando o cliente no seu centro. O cliente, assim, por isso que... E é muito estratégico. O seu trabalho é muito estratégico. Muito. Né? Tanto muito. que, assim, eu tô tentando pensar aqui, por exemplo, para dar uma dica para quem está em casa, faça o curso tal, ou faça a faculdade tal. Pelo que entendi, não é bem assim que funciona. O meu é muito personalizado. Ela é uma construção de habilidades, certo? Eu falo assim, é muita bagagem, né? São muitos anos de trabalhando. Porque não tem, pelo menos eu não conheço assim, faça um curso ou faculdade, acho que nem MBA, nem nada. É a escola da vida. É a escola da vida que você tem que aproveitar essas oportunidades e cada momento que você passar, cada oportunidade, você absorver tudo. Sabe? Pega tudo. Não tem uma reunião que eu saio assim com um bloco de nota. Eu tenho 10 cadernos que eu anoto, que eu aprendo, que eu chego em casa, eu estudo, eu releio. Então, eu acho que a escola da vida é muito valiosa, né? Porque é onde você aprende mesmo, onde você vê resultados, vê os tombos. Mas é isso, aproveita as oportunidades, corre atrás, se movimenta, saia do lugar. Excelente. Bem, eu queria agradecer então a participação. É uma temática, eu represento acho que um dos públicos aí do seu ecossistema.
E muitas das perguntas que eu fiz e das respostas que você Foi deu... como cliente. Talvez teria me esclarecido e me ajudado a tomar atitudes diferentes no passado. Porque às vezes a gente acaba mergulhando, né? E não consegue perceber essa importância, essa visão dessa importância do relacionamento, crescimento. E achei muito legal a questão dos múltiplos pontos de contato que você acabou criando dentro dessa jornada. Então você tem um ecossistema que você comentou brevemente, né? Olha, eu trabalho num nicho. Eu consigo entender quando você fala num nicho, mas o seu espectro de impacto é global, né? A gente não tem um nicho específico, a gente tem bons projetos, boas pessoas com bons projetos. E a gente corre atrás, vamos trazer parceiros para desenvolver esse projeto. Então, outro dia na área de estética, a Jennifer falou, não trabalho, mas posso trabalhar. Então, para quem está precisando de uma consultoria, de ter uma pessoa para... Pensa assim, a Jennifer vai vir como um drone aqui na minha empresa, ela vai olhar tudo e aí ela vai ver possibilidades. Então, nós estamos abertos para receber vocês com muito carinho. E como eu falei, eu amo o que eu faço e eu quero realmente poder ajudar as pessoas nesse crescimento. Eu sei como é difícil ser empresário aqui no Brasil. A gente tem que ter muita resiliência, mas vale a pena. Vale a pena. Assim, eu sou prova disso, eu já passei por vários segmentos, mas vale a pena lutar, correr atrás dos seus sonhos. Maravilha. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Espero termos outras oportunidades. Eu quero você como meu cliente. Não, vai sair com certeza. Eu já vou sair daqui como cliente. Já vamos sair. Já vi várias oportunidades. Já vamos sair com a agenda marcada. Galera, queria agradecer novamente a Jennifer. Deu um show aqui pra gente. É uma temática que às vezes não é tão próxima da nossa realidade, porém é uma temática que, bem trabalhada, mesmo que de forma pequena inicialmente e depois com consistência, pode e certamente vai mudar o rumo da sua jornada. Então não tenha medo, pegue as dicas que ela passou, mergulhe, vá aprendendo com o processo e tome ela como referência. Referências de sucesso são referências importantes para a gente seguir. E depois cada um vai dando sua pitada aí na jornada. Muito obrigado, valeu, muito sucesso para todos aí. Tchau, tchau.